Capacitação foca o trabalho coordenado entre conselhos de direitos e conselhos tutelares. Programa Catatreco retorna ao bairro São Vicente nesta semana. Vice-presidente do Conselho faz manifesto na tribuna da Câmara. Mortalidade infantil tem destaque em Encontro Municipal de Vigilância das Doenças e Agravos Não Transmissíveis. 19 de abril de 2016, o Jornal da Câmara já está começando. Boa noite. A Coordenadoria do Orçamento Estadual da Assembleia Legislativa de Santa Catarina realiza amanhã às 3 horas da tarde uma reunião na Câmara de Vereadores de Itajaí. O objetivo é apresentar as modificações do projeto de lei complementar que dá nova redação a trechos da Constituição do Estado com relação ao orçamento público. O encontro é voltado a prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e gerentes regionais. Itajaí recebeu neste mês mais uma etapa da capacitação de conselheiros tutelares da Escola de Gestão Pública da Federação Catarinense de Municípios. O encontro focou o trabalho coordenado entre os conselhos de direitos e os conselhos tutelares. Este foi o segundo encontro de 7 programados para este ano da capacitação dos conselheiros tutelares da região da Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí, a ANFRE. A atividade é desenvolvida pela Escola de Gestão Pública da Federação Catarinense de Municípios, a FECAM. A meta é informar os conselheiros tutelares que assumiram o mandato em 2016 sobre temas como o Estatuto da Criança e do Adolescente e os sistemas de proteção e ampliação de direitos. Essa formação, essa capacitação, ela tem sido importante porque nós estamos com conselheiros novos e essa formação é a nível de região, então essa troca, né, de informações, de experiências, de boas condutas, de boas práticas com os demais conselheiros e também com os técnicos, com toda a equipe de formação da EGEM. Isso é muito importante porque só vem fazer com que nós possamos desenvolver o melhor serviço possível à nossa comunidade. Também foi destacada a importância da atuação integrada entre os conselhos tutelares e os conselhos de direitos. Cada qual tem uma função específica. O Conselho Tutelar ele é acionado quando há uma violação de direitos de crianças e adolescentes e o Conselho de Direitos ele é, então, o articulador na efetivação das políticas públicas voltadas à infância e adolescência. É importante que o Conselho de Direitos e o Conselho Tutelar eles trabalhem de forma integrada. Por quê? Porque o objetivo é que a gente tenha uma qualidade nesse atendimento prestado às crianças e adolescentes do município, garantindo atendimento à saúde, à educação, à assistência social, ao esporte, cultura e lazer. Então, que essa articulação e essa integração, elas de fato aconteçam. A orientadora também falou que os governos municipais devem priorizar o financiamento público das ações em prol de crianças e adolescentes, pois apenas o FIA, Fundo da Infância e Adolescência, não dá conta de custear todos os projetos necessários nesta área. O Fundo da Infância e Adolescência ele é um fundo especial voltado especificamente ao objetivo de complementar ou de atender, qualificar a oferta de serviços prestados à infância. Ele é um dos recursos, porque as políticas públicas, todas elas também devem alocar recursos voltados à criança e adolescente. A próxima capacitação vai acontecer em 12 de maio na sede da ANFRE. Os vereadores aprovaram em plenário o projeto de decreto legislativo 2/2016. O projeto aprova o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito que apurou fatos investigados pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado na Parada Obrigatória 2. O presidente da CPI, vereador Tiago Morastone, do PMDB, explicou as ações que vão ser tomadas com a aprovação do projeto de decreto legislativo. Sem dúvida, foram pelo menos 6 meses de um trabalho árduo, de análise de documentos, de oitiva de testemunhas, de apuração do procedimento judicial, do procedimento que corre através da denúncia do Ministério Público e que foi por nós aqui ao longo desse tempo apurado, depurado e que culminou num relatório com indiciamento
em 13 indiciamentos, em 8 crimes tipificados no Código Penal, e que culmina nesse projeto de decreto legislativo que foi aprovado hoje pelos vereadores e que a partir de agora é encaminhado para os órgãos competentes. Há encaminhamentos para a Prefeitura de Itajaí, há encaminhamentos para a própria Câmara de Vereadores, há encaminhamentos para o Tribunal de Contas, há encaminhamentos para o Ministério Público, para o Poder Judiciário. Então, a partir de agora, dá-se seguimento a tudo aquilo que foi colhido durante o período de CPI e que agora chega ao término e prossegue dentro dos setores competentes da infraestrutura do Estado, administrativa e jurídica do Estado. O vice-presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar Nutricional de Itajaí, o CONSER, Getúlio Bittencourt, utilizou a tribuna da Câmara para ler um manifesto do Conselho. Ele destacou que o CONSER luta para garantir que a população tenha uma alimentação adequada e lamentou o cancelamento da construção do restaurante popular. Apesar do município de Itajaí dispor de um grande coeso de conselheiros, pouco avançamos nas políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, se comparado aos demais municípios e até a nível nacional. Enquanto inúmeros municípios de nosso estado avançam para a adesão ao SISAM, Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, para a elaboração do Plano Municipal de Segurança e para a efetivação da política nacional, o nosso município, cuja responsabilidade e atribuição é da sede, e sendo reconhecido como o segundo maior PIB do Estado, não efetivou sequer a construção do restaurante popular como primeiro equipamento público de segurança, como célula-mãe, que desencadearia outros equipamentos, aborta os demais projetos, devolvendo os 2 milhões encaminhados pelo governo federal para tal fim. E você vai ver em instantes, programa Catatreco retorna ao bairro São Vicente. É depois do intervalo aqui no Jornal da Câmara. Até já. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nesta atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. Nesta semana, o programa Catatreco está no bairro São Vicente. 2 caminhões percorrem as ruas do bairro, recolhendo sofás, mesas, cadeiras, camas, aparelhos de som, colchões e geladeiras, entre outros objetos. Os caminhões são anunciados por um alto-falante para que o morador seja informado no momento em que os veículos estão passando e faça o descarte dos materiais. O tema redução da mortalidade infantil teve destaque no primeiro encontro municipal de vigilância das doenças e agravos não transmissíveis. Para o responsável técnico da área de segurança da criança do estado, Halley Cruz, a redução dos índices de mortes de bebês está ligada ao cuidado com a amamentação, entre outras ações. Geralmente a criança nasce com baixo peso, prematuro, então isso seria ações do pré-natal, né, da atenção básica, que é para evitar que essa criança nasça com baixo peso ou que nasça em risco. Né? E como fazer? Quais são as ações que o Estado implementa exatamente para tentar melhorar esses índices? Bom, então nós seguimos sempre a orientação do Ministério. Então existem algumas ações que são implementadas pelo Ministério, porque em termos de Brasil é igual, né? Então, por exemplo, a atenção ao recém-nascido de baixo peso, o método canguru, que a gente implanta nas maternidades, de modo que a mãe fique sempre em contato com a criança, mesmo que a criança esteja em incubador, seja de muito baixo peso mesmo. Mas a presença da mãe, o aleitamento materno já iniciar com o aleitamento materno, dando o leite da mãe para a criança, isso já diminui bastante o risco de morte dessa criança. Outras ações como o banco de leite humano também,
né? Os bancos de leite, eles guardam, estocam e conservam o leite humano, que é para ser dado para essas crianças, justamente esses prematuros de baixo peso, essas crianças de baixo peso, que precisam desse leite para poder sobreviver, para poder aumentar de peso adequadamente, ter a sua defesa, que o leite materno tenha anticorpos que defendem a criança e que ela reduz essa mortalidade. E os hospitais do Estado, como é que estão, em geral, no atendimento desse recém-nascido prematuro? Tem incubadoras suficientes? Tem leitos suficientes? Como é que está a implementação desses programas no Estado? Na verdade, a gente tem as UTIs neonatais, que tem, em termos de Estado, pelos padrões do Ministério, nós teríamos o suficiente. O que está acontecendo é que não há uma distribuição por igual. Então, em alguns locais faltam, então essas crianças têm que ser deslocadas para onde tem a UTI neonatal. Banco de leite também, que é uma ação importante. Leite materno para essa criança é muito importante. E em algumas regiões do estado nós não temos ainda bancos de leite para servir essas crianças. Então isso representa um risco mesmo de morte para essas crianças. O que a gente está tentando é implementar bancos de leite em todas as regiões do estado. O que nós temos mais é aqui para o litoral e no máximo até o meia, até a serra, por ali nós temos bastante quantidade de bancos de leite, mas está faltando no oeste. Então o que a gente está tentando é implementar bancos de leite no oeste. Ainda sobre a redução da mortalidade infantil, o médico Plínio Silveira, presidente do Conselho de Saúde de Itajaí, destacou que o pré-natal, já a partir dos primeiros 3 meses de gravidez, é decisivo para a redução dos óbitos de crianças de até 1 ano de idade. As nossas gestantes precisam ter tapete vermelho nas unidades, elas precisam ser priorizadas, elas precisam ter uma atenção cada vez mais qualificada. A captação dessas gestantes precisa começar a acontecer no primeiro trimestre da gestação. Isto é diferente o resultado, o desfecho de uma gestação cuja mulher foi captada para o pré-natal lá no finalzinho da gestação daquela que foi captada no início. Isso a saúde da família, os programas de saúde da família fazem bem ou ainda faltam equipes para que possa se dar esse tipo de assistência já no primeiro trimestre de gestação? Na verdade, a captação dessas gestantes envolve o comprometimento dos agentes comunitários de saúde, da própria população e dos trabalhadores de uma maneira geral. Não há dúvida que sempre se pode melhorar. Nossa assistência pré-natal na estratégia da família precisa melhorar, assim como precisa melhorar a assistência pré-natal por aqueles profissionais que fazem assistência pré-natal nas unidades e que não são da estratégia de saúde da família, os ginecologistas e obstetras da rede, por exemplo. No que diz respeito ao atendimento, ao acompanhamento das crianças no primeiro ano, eu admito que um problema seríssimo que nós temos que resolver ainda é o acesso das nossas crianças às unidades sanitárias nos eventos agudos. O que eu quero dizer com isso? Quando a criança tem febre, quando a criança tem um quadro súbito, ela precisa ter um acesso facilitado nas unidades de saúde da família. Faltam pediatras? Isso não ocorre hoje. Não é que faltem pediatras. Nós temos problemas sérios em relação ao acesso à disponibilidade de consultas pediátricas na nossa rede. Os médicos de família, em tese, estão preparados para atender os problemas mais comuns da infância. E só referenciar ao pediatra aquelas situações que o médico de família não se sente habilitado para resolver. Então, nós temos, com mais de 40 equipes de estratégia de saúde da família, a condição de captar muitas dessas crianças. O que ocorre hoje? O horário de funcionamento das nossas unidades é um problema para as mães, porque as mães trabalham exatamente no horário em que as unidades funcionam. Ora, ela chega em casa, sai do trabalho, chega em casa ou passa na creche para pegar o seu filho e ele esteve com febre o dia todo. As unidades estão fechadas nesse momento e essas mães acabam acorrendo aos serviços de urgência e emergência, que estão colapsados, que estão totalmente soberbados, superlotados. Então nós temos que achar uma maneira de melhorar o acesso das nossas crianças ao acompanhamento, pelo menos no primeiro ano de vida e especialmente nos eventos agudos. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você também pode assistir a esta edição pelo YouTube no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí. Uma excelente noite e até amanhã.